por que os holders de longo prazo estão vendendo o Bitcoin? Não dá para saber. Podem ser, por exemplo, mineradores precisando de dinheiro para suas operações. Mineradores são holders de longo prazo, geralmente, né? Eles podem estar somente realizando ali para tocar suas operações no longo prazo, sem problema. Mas também pode ser algo relacionado a mercado. Vocês sabem que recentemente eu trouxe para vocês aqui a correlação quase que perfeita entre liquidez global, a quantidade de dinheiro que existe na economia, e o Bitcoin. Ela subiu primeiro, eu mostrei para vocês lembram do gráfico? Esse gráfico aí na tela, né? Essa linha branca é a liquidez global e ela subiu muito antes do Bitcoin, que é essa linha azul, que vinha acompanhando justamente a linha branca de liquidez global. Portanto, lá atrás eu falei para vocês, o normal seria o Bitcoin acompanhar nas próximas semanas, eu falei isso lá atrás, né? E vir buscar os 90 mil dólares, o que aconteceu com perfeição. Como vocês estão vendo na sequência aí, o próximo gráfico, né? Exatamente, a linha azul, ela acompanhou a linha branca mais uma vez e veio buscar aqui os 90 e, posteriormente, os 100 mil dólares. Perfeito. Qual é o problema? Olha o que aconteceu com a linha branca. Olha o que aconteceu com a liquidez global. Sim, depois de muito subir, ela corrigiu. Ela caiu. E se o Bitcoin continuar se acompanhando esta linha branca, significa que nas próximas semanas deveríamos ver uma correção de cerca de 30%. Aqui, olha onde parou a linha branca, botando aqui um gráfico correlacionado ao Bitcoin, né? Seria uma queda até os 70 mil dólares, saindo dos 100 e vindo até os 70 mil dólares. Então, pessoal, esse tipo de informação, com certeza, holders de longo prazo possuem. As grandes baleias entendem esse tipo de gráfico. Talvez, como uma proteção, elas tenham saído fora do mercado, esperando uma certa correção. Agora, se você me perguntar se essa correção que estamos vendo já é essa correção grande, de 30%, eu diria que não. Porque ainda existe algo positivo, uma notícia positiva logo à frente, que deve dar uma animada no mercado. Pelo menos, em teoria, deveria. Que é o quê? Teremos a reunião do Fed, do Banco Central Americano, lá no dia 18 de dezembro, portanto, uma semana e pouco, né? 18 de dezembro, para definir taxa de juros. E o mercado hoje estima com 85% de chance mais um corte na taxa de juros. Tá? Isso aqui é positivo para renda variável, para mercado de risco, portanto, poderia fazer aí, dar uma animada no Bitcoin, recuperar essa queda que a gente está vendo, né? Essa seria a tendência. Portanto, a gente percebe que no mês de dezembro ainda temos ali alguma animação, tanto por causa de medidas como corte na taxa de juros, como também o oba-oba da notícia de que o Trump vai assumir. Ele ainda não assumiu, lembra? Compre o boato, venda no fato. O fato ainda não aconteceu. Ele vai acontecer. Esse é o problema, né? Ele vai acontecer quando? 20 de janeiro, se não me engano, né? Finalzinho de janeiro, o Trump assume o poder nos Estados Unidos. Até lá, esse oba-oba tende a permanecer. E por que o mercado se animou com o Trump? Ele fez uma campanha muito positiva com relação a criptomoedas, inclusive dando aí possibilidades de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Inclusive, o Michael Saylor acabou de falar sobre isso, né? Dando ali uma dica para o governo americano dominar o mundo, garantir os Estados Unidos no topo pelos próximos séculos. Dá uma olhadinha. So the very simple idea is buy 20 or 25% of the Bitcoin network. On behalf of the U.S. government, catalyze the development of that World Reserve Capital Network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States. If you want to put a great twist on it, dump your gold, sell all the U.S. gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class, and our enemies hold gold in their banks, so their assets would go to zero. Our assets would go to $100 trillion, and we would control the world's reserve capital network as well as the world's reserve currency network. Que maravilha! A gente fica super empolgado com isso. Imagina os Estados Unidos comprando essa quantidade imensa de Bitcoin para destruir os seus inimigos. Fantástico. Agora, vai ser um balde de água fria se o Trump entrar no poder e nada disso acontecer. E a tendência é que não aconteça. Qual a probabilidade do Trump fazer isso rapidamente? Eu acho que é muito pequena. E ele vai entrar, nada vai acontecer. Qual é a tendência do mercado? Vender o fato.
E esse é o meu receio. Eu acho que a gente tem já uma tendência natural de compre o boato, venda no fato, junto com todo esse oba-oba que foi criado e que provavelmente não vai dar em nada no início do governo Trump. E para piorar, eu não duvido nada que existam pressões externas para meio que dar uma derrubada no governo do Trump. A oposição, muito forte ao redor do mundo, vai tentar fazer de tudo para manchar ali a imagem do governo dele. Então, tudo isso somado, eu acho que pode dar uma balançada nos mercados, incluindo no próprio Bitcoin. Então, para mim, tá tudo meio que apontando para janeiro como uma data ali provável para a gente ver uma forte correção do Bitcoin. Guilherme, é final do ciclo de alta? Não! É uma correção de meio de ciclo de alta. Por exemplo, lá em 2017 tivemos 8 correções ao redor aí de 30% de queda, tá? Queda de 30%, e depois volta a subir. Mas tome cuidado, não se assuste se é a sua primeira vez, seu primeiro ciclo, porque uma hora vai acontecer. Eu tô achando que vai acontecer justamente ali entre o final desse mês e o final de janeiro.